Alexandre Carvalho, do canal do YouTube, Alexandre Carvalho, Projeto Bendip, retornando para comentar a prova do lançamento do martelo, uma prova que está no programa olímpico desde 1900, portanto foi disputada em 29 ocasiões nos Jogos Olímpicos e teria distribuído aí no caso um total de 87 medalhas, mas 2 dessas medalhas acabaram não sendo contabilizadas, que são as medalhas de prata e bronze de 2004, que teve a vitória do Koji Murufushi, do Japão, aí o medalhista de prata, o Adrianos da Hungria e Ivan Tsihan da Bielorrússia tiveram problema com doping, e como os outros atletas posteriores também tiveram problema com doping em outras ocasiões, acabaram não sendo premiados. Bem, a prova do lançamento do martelo, iniciada em 1900 nos Jogos de Paris, teve um forte domínio dos atletas norte-americanos. John Flanagan foi o primeiro grande campeão dessa prova, tornou-se tricampeão olímpico, 1900, 1904 e 1908. E em 1912 foi a vez do Matthew McGrath conquistar a medalha de ouro, e em 1920 o Patrick Ryan. Todos esses 3 atletas, em comum, eles tinham a característica de terem nascido na Irlanda e terem competido e conquistado medalha de ouro pelos Estados Unidos. Em 1924, o Frederick Tuttle tornou-se o primeiro norte-americano realmente nascido nos Estados Unidos a conquistar a medalha de ouro. Posteriormente, em 1928 e 32, a Irlanda conquista a medalha de ouro com o Patrick O'Callaghan. Patrick O'Callaghan conquista vitórias em 1928 e em 1932. Em 1936, o alemão, o Karl Hein, conquista a medalha de ouro para a Alemanha, portanto, 3 países aí, Estados Unidos, Irlanda e Alemanha, até então campeões, e a Hungria inicia sua tradição na prova do lançamento do martelo, com Henri Nemeth conquistando a medalha de ouro em Londres, 1948, e em Helsinki, o Józef Cermak conquistando a medalha de ouro também na prova do lançamento do martelo. Os norte-americanos voltam a conquistar a medalha de ouro com Harold Connolly, que derrotou o Mikhail Krivonosov e o Anatoly Samotsvetov da União Soviética em 1956, porém, a partir de 1960, a União Soviética se estabelece como grande força da prova e com grandes disputas contra a Hungria. Vassily Rudenkov conquistou a medalha de ouro em 1960 e Romuald Klein conquistou a medalha em 1964. Em 1968, Gyula Zivotsky, da Hungria, sagrou-se campeão nessa disputa entre soviéticos e húngaros, derrotou o Romuald Klein. E em 1972 foi a vez de Anatoly Bondarchuk iniciar outro forte domínio soviético na prova, porque os soviéticos, a partir de então, conquistaram a medalha de ouro com o Bondarchuk e a de bronze com Vassily Khmelevsky. Posteriormente, os soviéticos ficaram 4 Jogos Olímpicos conquistando todas as medalhas, ouro, prata e bronze. Em 1976 e 1980, um dos maiores nomes dessa prova, o soviético Yuri Sedykh, conquistou a medalha de ouro e foi medalhista de prata em 1988, também em Seul, perdendo para Sergei Litvinov. E em 1984 ele quebrou o recorde mundial, era um forte candidato à medalha de ouro, mas o boicote dos países do bloco socialista acabaram tirando de Yuri Sedykh a chance de conquistar o tricampeonato na prova. Travaria, lógico, uma grande batalha contra o Sergei Litvinov pela vitória pela medalha de ouro, mas ele estava talvez numa melhor fase. Sem os soviéticos, o finlandês Juha Tiainen conquistou a medalha de ouro, à frente do Karl-Heinz Rimm e do Klaus Plogaus, da Alemanha Ocidental. Em 1988, vitória do Sergei Litvinov, à frente do Yuri Sedykh, com bronze para Yuri Tan, também soviético. Os 3 estiveram no pódio também em Moscou, com a alternância do Sedykh cair para a medalha de prata e o Litvinov subir para a medalha de ouro. Em 1992, a antiga União Soviética competiu com o nome de equipe unificada, novamente conquistou as 3 medalhas. Dessa vez, Andrei Abdul-Valiev conquistou a medalha de ouro, à frente do Igor Ostapkovich e também do Igor Nicolin. Em 1996, o Balazs da Hungria conquistou a medalha de ouro numa prova dramática contra o Lance Diel dos Estados Unidos. E em 2000 é a vez do polonês, o Szymon Kwiatkowski, conquistar a medalha de ouro. Em 2004, o Koji Murufushi do Japão conquistou a medalha de ouro. Ele havia perdido, na verdade, a medalha de ouro para o Adrianos da Hungria, mas o Anos foi
desclassificado, e o Morofuji subiu para a medalha de ouro. Outro atleta, o bielorrusso, Ivan Tsihan, havia sido medalhista de bronze, também perdeu por causa do doping a medalha, e os outros atletas, o turco e o Eshref Apak, e o bielorrusso Vadim Deviatovski, que deveriam conquistar a medalha, acabaram ficando não classificados pelo Comitê Olímpico Internacional por causa do passado de doping deles. O Primus Cosmos, da Eslovênia, venceu em 2008, à frente dos bielorrussos, o Deviatovski e o Tsihan, e Christian Pars, da Hungria, conquistou a 5ª medalha de ouro da Hungria na prova do lançamento do martelo, derrotando inclusive o Primus Cosmos da Eslovênia. O Tajiquistão conquistou a medalha de ouro com Dilshod Nazarov nos Jogos do Rio de Janeiro. Foi uma surpresa, um resultado muito fraco, de 78 metros. E a Polônia, com Wojciech Nowicki, voltou a vencer a prova em 2020. Lembrando que Paweł Fajdek, da Polônia, era o grande nome da prova, ficou apenas com a medalha de bronze. Ele foi várias vezes campeão mundial, várias vezes liderou o ranking mundial, mas em Jogos Olímpicos limitou-se a apenas uma medalha de bronze. Inclusive no Rio de Janeiro, queimou todas as suas tentativas, não conseguiu se classificar para a final. E agora, em 2024, no Rio de Janeiro, o Ethan Katzberg conquistou uma heróica medalha de ouro para o Canadá. No quadro de medalhas, os Estados Unidos são a principal força da prova, graças às medalhas conquistadas no início do século passado. Somam 19 medalhas, 7 de ouro em 11 Jogos Olímpicos chegaram ao pódio. São seguidos de perto pela União Soviética, mas não sofrem nenhuma ameaça, já que a União Soviética não existe mais. Os soviéticos, 16 medalhas em 8 Jogos Olímpicos, 6 delas de ouro. E numa terceira colocação distante a Hungria, com 10 medalhas, 5 de ouro. Então, as 3 grandes forças do lançamento do martelo na história olímpica. A Alemanha aparece depois distante, no 4º lugar, a Polônia em 5º lugar, os bielorrussos em 6º lugar, e depois seguem Canadá, a equipe unificada, com apenas uma participação olímpica, se colocando em 8º lugar, Suécia, Irlanda, Eslovênia, Finlândia, Japão, Ucrânia com 2 medalhas de bronze, Tajiquistão com a medalha de ouro e outras medalhas com Itália, Iugoslávia, Noruega, Alemanha Oriental e Reino Unido. Bem, espero que tenham gostado. Nesse caso, houve uma certa concentração, 3 grandes forças na prova, Estados Unidos, União Soviética e Alemanha, e depois os outros países limitando-se a 2, 3 medalhas olímpicas. Bem, espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Alexandre Carvalho, projeto Bendip. Obrigado e até um próximo vídeo.